Livro de matemática em mãos, livro de matemática. Vamos colocar na página 50. Página 50. Observe os números circulados na imagem abaixo. Agora faça o que se pede com os números circulados. Então, nós temos aí alguns números circulados e vocês irão escrever em ordem crescente e por extenso o nome desses numerais. Então, eu tenho aqui os numerais que estão circulados: 38, 89, 92, 74, 53, 40, 26 e 67. Eu vou escrever esses numerais na ordem crescente. Ordem crescente quer dizer que eu vou pegar o menor número para o maior. Qual que é o menor número aqui que está circulado? O menor número, professora, é o 26. Então, vou escrever aqui a palavra 26 na letrinha A. 26. Tá, qual que é o segundo número na ordem crescente aí, depois do 26? Depois do 26, eu tenho o 38. Então, vou colocar aqui 38. Letra C, qual é o terceiro número na ordem crescente? Depois do 38, eu tenho o 40. Vou colocar aqui o 40. Depois eu tenho aí letra D. Depois do 40, eu tenho o número 53. 53. Vou escrever aqui. 53. Letra E. Depois do 53, eu tenho a família do 60. 67. 67. Depois, na letra F, eu tenho a família do 74. 74. Letra G, depois do 74, eu tenho 89. 89. E por último, na letra H, eu tenho a família do 92. 92. Vamos escrever aqui. 92. Então, nós temos aí os numerais na ordem crescente e a escrita deles. Letra B. Agora, decomponha os números em ordem crescente. Então, tá a escrita deles, vamos decompor esses números aqui. Então, na letra A aí, nós temos 26. 26. Então, vamos pegar aqui na decomposição, vamos colocar o 20 mais 6. Na letra B, nós temos aí, letra B, 38. Então, vamos pegar o 30 mais 8. Na letra C, nós temos o 40. 40 mais 0. Na letra D, nós temos 53. 50 mais 3. Na letra E, nós temos 67, então 60 mais 7. Na letra F, nós temos 74, 70 mais 4. Na letra G, nós temos 89, 80 mais 9. E na letra H, nós temos 92, 90 mais 2. Número 7.
Veja quantas figurinhas cada criança tem. Então, nós temos aí um grupo de crianças que tem figurinhas aí em suas mãos. Elas estão brincando com essas figurinhas. Vamos ver quanto é que cada uma tem? Nós temos aqui o Roberto, que tem 30 mais 7. Nós temos o Camilo, que tem 42. E nós temos o André, que tem 84. Vamos responder as questões de acordo com essa imagem. Quantas figurinhas Roberto tem? Roberto tem 30 mais 7. Quanto que é 30 mais 7? 37. Isso mesmo. Então, ele tem 37 figurinhas. Letra B. Escreva usando algarismo o número de figurinhas que Camilo tem. Camilo tem quanto? 42. Então, vamos colocar somente o número. Agora, decompõe o número de figurinhas que Camilo tem. Ele tem 42. Então, vamos colocar 40 mais 2. Decomponha o número de figurinhas que André tem. André tem quantas? 84. Então, para decompor, a gente coloca 80 mais 4. Letra E. Escreva por extenso o número de figurinhas que André tem. André tem 84. Quem tem mais figurinha? Dos três ali, quem tem mais figurinha é o André, porque ele está com o número maior, 84. Então, vamos escrever André tem mais. Quem tem menos figurinhas, de menor quantidade, é o Roberto, porque ele tem 37. Então, vamos escrever aqui, Roberto tem menos. Ok? Vamos para a página 52, falar um pouquinho sobre medidas de comprimento. Medidas de comprimento. Quando a gente fala essa palavrinha, medidas de comprimento, medidas vem de medir. Então, medir alguma coisa. Comprimento é algo comprido, tá? Então, nós utilizamos alguns objetos para medir o comprimento de alguma coisa. Mas vamos voltar um pouquinho lá no passado, antigamente, quando não tinha os instrumentos para medir. Como é que se fazia a medição de alguma coisa no passado? Vocês sabiam que eles mediam alguma coisa através dos pés? Isso mesmo! Então, o rei, ele ia medir uma terra ali, e aí ele começava a andar, ele caminhava sobre essa terra, contando os passos, ali, os pés juntinhos. Então, eles faziam a medição de um terreno através dos pés. Então, antigamente, as pessoas utilizavam os seus pés para medir. Então, através dos passos que a pessoa ia dando naquele determinado terreno, ia se contando ali os passos e fazia sua medição. Com o tempo passou, foi criando objetos para medir. Então, hoje nós temos vários objetos que utilizamos para medir. Então, nós temos a régua, tá? Nós temos a trena. Nós temos o metro articulado.
E nós temos a fita métrica. Vocês viram aí alguns objetos que utilizamos para medir um determinado comprimento de alguma coisa, tá? Seja em um lote, seja na rua, seja na roupa, tá? Seja em um objeto qualquer, nós utilizamos aí esses instrumentos. Nós chamamos de metro a medida de comprimento. Vamos ver a tabela que está no livro de matemática? Então, nós temos aqui na página 52, a tabela que tem os derivados do metro. Então, nós temos aqui o metro e dentro do metro, nós temos o quilômetro, que é maior que o metro. Nós temos o hectômetro e o decâmetro. Nós utilizamos essa decomposição aqui, ó, esses derivados, quando a gente for medir um terreno. Menor que o metro, nós temos o decímetro, centímetro e o milímetro. São menores que o metro. Então, aqui, quando a gente vai fazer uma roupa, tá? É um objeto escolar que você deseja medir, a gente utiliza, né, esses derivados aqui do metro. Bom, quando precisamos efetuar medições pequenas, usamos as unidades menores que o metro, como decímetro, centímetro e milímetro. Mas quando efetuamos grandes medições à distância entre cidades, por exemplo, usamos as unidades maiores que o metro, como o quilômetro. O quilômetro é a mais usada, tá? Então, a gente sempre tá vendo aí, né, que de uma cidade até outra tem quantos quilômetros? Vamos asfaltar tantos quilômetros, tá? Então, a gente utiliza muito o quilômetro. A palavra metro significa o que mede. O metro também pode ser representado por 1 metro, que é igual a 100 centímetros. Então, 1 metro, ele pode ser também, quando eu falar 100 centímetros, é o mesmo que 1 metro. Há vários instrumentos de medida que utilizam o metro e o centímetro. Então, aqui nós temos as imagens do metro articulado, geralmente utilizado nas construções, né? Fita métrica, utilizado pelas costureiras. Régua, utilizado muito nas escolas. Trena, utilizada aí pelos pedreiros. Então, 1 metro, ele é dividido em 100 centímetros. É como se eu pegasse um bolo de 1 metro e dividisse ele em 100 partes. Aqui eu tenho uma régua. Esta régua aqui, ela tem 30 centímetros. Então, a régua, ela é menor que 1 metro e ela possui 30 centímetros. Dentro desses 30 centímetros, ela tem os milímetros. Então, esses pauzinhos aqui, ó, essas retinhas aqui, significa milímetros, tá bom? Que é menor que o centímetro. Vamos medir essa caneta aqui com a régua. Então, aqui a régua, eu vou medir esta caneta, ó. Deu aqui 13 centímetros, mas tem aqui esses pauzinhos. Esses pauzinhos aqui significa o milímetro. Então, ela tem 13 centímetros mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 milímetros, que é a medida desta caneta. Se 1 metro é 100 centímetros e 2 metros é quanto? Professora, 2 metros é 200 centímetros, 3 metros, 300 centímetros e assim sucessivamente.
Então, vocês já conhecem que os derivados do metro são... Nós temos aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro. São os múltiplos maiores que o metro. E aqui nós temos decímetro, centímetro, milímetro. São submúltiplos menores que o metro. E aqui nós temos a unidade padrão, que é o metro. Então, um metro, ele possui 100 centímetros. Vocês irão responder as páginas 53 até a página 58, tá bom? Esta atividade nós vamos fazer a correção na sexta-feira, tá? Então, sexta-feira que a gente vai fazer a correção das atividades de matemática no livro. Terminamos aqui a nossa aula de matemática. Agora, vamos para o livro Oficina de Negócios.